No primeiro domingo nós refletimos sobre o encontro de Abraão com Deus, naquele pacto de aliança. E também refletimos sobre Pedro, após a ressurreição de Jesus, ali na praia, o encontro de Pedro sendo restaurado. Hoje eu quero refletir com você sobre o encontro de Tomé. Nós vamos falar sobre esse homem que agia por lógicas. Marta Medeiros disse que excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. Quanto mais nós criamos expectativas, estamos mais próximos de se frustrar. E você pode até se argumentar de que a sua falta de esperança tem justificativas plausíveis. Pode dizer que sua experiência de vida mostra, na verdade, que esperar o melhor é apenas esperar para se desapontar. Muitas coisas ruins aconteceram em sua vida. Então, para que esperar o melhor? Você já sofreu demais, sente que ninguém está ao seu lado, e logo então parece que fazer qualquer tipo de esforço é algo inútil. Mais do que isso, parece que se você se esforçar, criar expectativas, é um novo convite para se decepcionar. E você não quer mais passar por isso. Você não quer novamente ter que enfrentar a decepção e a frustração. Ao pensar assim, você usa então a falta de esperança para se proteger. Cria um escudo apenas para se blindar. Afinal, se não fizer nada, se não acreditar em nada, se não esperar bons acontecimentos, coisas novas, você não corre o risco de se machucar de novo. Então o que vier é lucro. Você não estava esperando nada mesmo? O problema é que a falta de esperança é um dos sinais piscantes da depressão. Bom, de certa forma é normal ter medo da esperança. Nós usamos isso para nos proteger. Nós já criamos tantas vezes expectativas positivas que resultaram em frustração. Eu já passei por isso e acredito que você também já tenha passado por isso. Que a opção melhor é nos poupar então da decepção e tristeza. Queremos apenas nos blindar, nos defender. E quem sugere então para você que você deveria criar novas expectativas, que você deveria se permitir a novas oportunidades, experimentar outros caminhos, você pensa consigo mesmo, essa pessoa parece que não conhece minha dor. Parece que ela não passou por aquilo que eu já passei. A verdade é que na vida há pouco espaço para a palavra sempre e pouco espaço para a palavra nunca. Quando nós analisamos a realidade da nossa existência, essas duas palavras não se encaixam. Mas será que há então um bom momento para você acreditar no que você sente? A palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso. E será então que nós devemos acreditar em nosso coração? Será que é bom darmos ouvidos à desesperança, mesmo após criarmos expectativas e sofrermos frustrações? Será que é bom ainda assim criar esperança? E o encontro que nós temos aqui nessa noite, no texto, tem muito a ver com isso. É o encontro de Tomé com Jesus. Tomé é a
típica pessoa que passou por desilusões. Tomé é a típica pessoa que perdeu a esperança porque criou uma expectativa. João capítulo 20, versículo 24 e 25, você mantém a sua Bíblia aberta? João capítulo 20, versículo 24 e 25 diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25, disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, quer dizer, se ele só visse não bastava, ele precisaria de algo mais, ele precisaria tocar, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Colocou uma condição: para mim crer, está condicionado a não apenas ver, mas também a tocar. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos pela primeira vez, eles estavam reunidos numa casa, estavam trancados com portas fechadas, com medo. Após a morte de Jesus, o desapontamento de Tomé, por causa da expectativa que ele havia criado, e fique dito que essa expectativa foi dele, e não Jesus alimentou, porque Jesus foi claro em dizer que ele morreria, mas nós somos assim, nós criamos expectativas. Então, por causa dessas expectativas de Tomé desapontada, ele agora decide tomar um rumo. Ele não quer ficar ali com os discípulos, mas ele parte para a certeza e a segurança da sua casa na Galiléia. Talvez pensando, cuidado com aquilo que você resolve acreditar, porque quanto mais você coloca o seu coração em algo, mais tempo levará para ele ser curado. E isso é verdade. Mas antes que você critique Tomé, porque nós somos muito bons nisso, em chamá-lo de incrédulo, de sem fé, antes que você critique Tomé, eu peço para que você espere, porque talvez você se identifique com Tomé muito mais do que você pensa. Nós somos o Tomé. Eu e você é o Tomé muitas vezes. Bom, os evangelhos nos dizem pouco sobre Tomé, pouca coisa. As únicas declarações de Tomé registradas revelam uma visão que ele tinha de um mundo, uma visão depressiva e lamentável. Em João capítulo 11, versículo 16, Tomé demonstra uma lealdade sem igual por Jesus, mas ao mesmo tempo que ele demonstra essa lealdade, ele também demonstra uma visão fatalista, uma visão sem esperança. O texto nos diz: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ele estava disposto a morrer com Jesus. Quando Lázaro morreu, Jesus fica um tempo sem ir até Lázaro, e depois ele decide ir até Lázaro. E alguns discípulos dizem: Senhor, se o Senhor voltar ali, eles vão apedrejar você.
E Tomé, então, ao mesmo tempo, se levanta e diz: vamos nós também, e morreremos com ele. Mas perceba, ao mesmo tempo que há lealdade, há também uma visão sem esperança. Há uma visão totalmente fatalista. O que tem que acontecer, vai acontecer, e Deus não pode interceder nisso. Em João capítulo 14, versículo 5, Jesus está falando sobre a volta de Jesus ao Pai. Sobre que ele estava indo preparar lugar. E lógico que nós sabemos que Jesus não estava indo para o céu construir casa, mas Jesus estava indo preparar uma morada para nós na cruz, morrendo por nós. E ao mesmo tempo, então, Tomé diz a ele, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé gosta de lógica. E aqui temos uma grande implicação para nós. Primeiro, Tomé era um homem de certezas absolutas. Ele tirava conclusões rápidas. Ele era muito bom nisso. Por suas conclusões fatalistas e a sua ideia confusa quando Jesus disse que voltaria ao Pai, nos mostra que Tomé agia com base naquilo que lhe transmitia certezas absolutas. E a certeza é diferente da confiança. Kevin Ashton diz: à medida que temos certezas absolutas, nós então passamos a necessitar que o mundo, tudo aquilo que está à nossa volta, se torne coerente com aquilo que afirmamos. Nós começamos a querer provar isso, porque para mim é uma certeza absoluta e eu quero provar isso. O problema disso é que assim a certeza pode nos prender a convicções que nos cegam, protegendo-nos de qualquer possibilidade de estarmos errados. Quantas pessoas estão erradas, acreditando que ela está certa porque ela concluiu que ela está certa? Mas o problema não é somente uma possibilidade de estarmos errados, mas as certezas absolutas pessoais nossas também nos impedem de aprendermos, nos impedem de amadurecermos, nos impedem de estarmos abertos a coisas novas. Agora Tomé está ali desesperançado. Suas convicções e certezas haviam acabado. Obviamente, Tomé admirava e amava Jesus. Isso é claro. Mas quando os discípulos vieram e disseram para ele que eles viram Jesus e que Jesus estava vivo, sabe o que Tomé está dizendo? Olhe, não me encham de expectativas novamente, porque isso dói. Não me encham de esperança novamente, porque eu não quero sofrer. Eu não quero passar por isso de novo. Então, se ele ressuscitou, só ver não basta, mas eu tenho que tocar, porque o sofrimento tem sido muito. Assim também, existem muitas pessoas hoje que não querem viver algo novo porque sofreram no passado. Assim também, existem muitas pessoas hoje que não querem experimentar as dádivas que a vida e que Deus tem para nos dar, porque sofreram decepções no passado. Assim também, pessoas não querem mais criar expectativas com medo de se frustrarem novamente. Por quê? Porque eles criaram expectativas, eles
criaram segurança, planejou tudo certinho no seu plano. Estudou, se preparou, foi chamado para uma entrevista, e a entrevistadora mandou esperar. E talvez até hoje está esperando. Então, para que criar expectativas se nada acontece? E muitas pessoas estão ainda vivendo essa realidade, com medo de sofrer e usando então a desesperança para se defender. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando de um otimismo centrado em si mesmo, porque isso não é bíblico. Eu não estou falando aqui de palavras positivas que irá acontecer, isso também não é bíblico. Eu não estou falando de autoajuda, eu estou falando de ajuda do alto. Eu estou falando de estar centrado não em si, não no seu otimismo, mas estar pronto para viver o novo que Deus pode fazer todos os dias que o sol nasce. Poder enxergar além, não centrado em si, mas centrado num Deus que ressuscitou ao terceiro dia, e Ele pode promover coisas novas em nossas vidas. Kevin Ashton continua falando sobre a diferença de certeza e confiança. Então nós vimos que certezas absolutas nos impedem de crescermos, de amadurecermos e continuarmos no erro. A certeza, ela causa esse lado negativo em nós, mas a confiança é diferente. A confiança, por sua vez, não leva em conta a si, mas coloca então em outro. Isso é confiança. E nós colocamos em outro infinitamente maior que nós, em Deus. A nossa segurança, a segurança de nossa vida, é uma sinfonia regida pelo melhor maestro, nosso Deus vivo que estás no céu. E assim nós podemos então criar expectativas e ter esperança. Não esperança em nós mesmos, mas esperança em Jesus. Então, ou seja, certezas absolutas são aquilo que nós tiramos da nossa própria conclusão. Confiança é quando nós depositamos em outro. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ou seja, acheguemo-nos, portanto, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Sabe por que você recebe graça? Sabe por que você recebe socorro? Sabe por que Deus intervém na nossa história? Não por palavras otimistas e também não por certezas absolutas, mas porque nós então confiamos nele, nós depositamos a nossa saída nele, nós depositamos a resposta nele, nós depositamos tudo aquilo que iremos fazer nele, e por causa disso nós podemos chegar então diante do trono da graça com confiança, não com certezas absolutas, mas com confiança, depositar nele. Seguindo a narrativa, Jesus aparece novamente então. A primeira vez que Jesus apareceu, Tomé não estava presente. Na segunda vez, Jesus aparece e ninguém conta para Jesus o que Tomé disse. Mas de imediato, Jesus vira-se para Tomé. De imediato ele vira para o desesperançado. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
E logo então disse a Tomé: põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus havia visto que tudo aquilo que Tomé havia construído em suas certezas absolutas, havia então se destruído. Jesus havia visto o medo de Tomé, a insegurança no coração de Tomé. Mas o que eu quero que você preste atenção é que mesmo assim, Jesus foi até Tomé. Mesmo desesperançado, mesmo inseguro, mesmo com medo, Jesus foi até Tomé. E é isso que Jesus nos diz nessa noite. É isso que a palavra do Senhor nos mostra nessa noite. Que Jesus sabe os nossos medos. Ele sabe da nossa desesperança. Ele sabe dos nossos temores ao futuro. Ele sabe das nossas dores do passado. Ele sabe das expectativas que criamos e das frustrações que sofremos. Jesus sabe, mas mesmo assim, e apesar disso, Jesus nos diz: eu estou aqui para te ajudar. Eu sondei em você e continuo te amando. Eu estou aqui. Tomé nessa hora é jogado na lona pela graça de Jesus. E perceba uma coisa também no texto, que o texto não fala que Tomé tocou. Muitas pessoas dizem. O texto não fala em nenhum texto que Tomé tocou. Eu creio que só Jesus dizendo para ele já abriu a boca e disse: Senhor meu e Deus meu. Mas Tomé é jogado na lona pela graça de Jesus, e as feridas então que Tomé fazia antes questão de tocá-las, aquelas feridas agora ganham um novo sentido para Tomé. Tomé precisava entender que Jesus não ressurgiria meramente dos mortos e parasse aí. Mas Tomé precisava entender que Jesus ressuscitaria por ele, para lhe dar esperança, para lhe dar vida e para lhe dar confiança. Então as feridas não seriam mais apenas a certeza de que Jesus ressuscitou. As feridas e tocar nas feridas não seria mais uma certeza absoluta que Jesus veio dos mortos. Mas a ferida agora toma um novo sentido, que Jesus morreu e ressuscitou por ele. As feridas de Jesus não são meramente provas de que ele está vivo ou apenas isso. Elas são a prova de que Jesus morreu por mim e por você. As feridas de Jesus são as provas de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia para garantir vida para mim e para você. As feridas de Jesus são a prova de que toda a nossa dívida foi paga integralmente na cruz do Calvário, e que o poder da morte que há sobre nós foi destruído, para que eu e você agora pudéssemos viver, não de certezas absolutas, não de conclusões que tiramos,
mas viver uma viva e rica esperança na pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Sendo assim, então, todos os nossos medos, insegurança por alguma expectativa frustrada, decepções, resgate na sua mente. Qual foi a grande frustração que você teve? Qual foi a grande decepção que você teve? Que a partir daí você decidiu então não se machucar mais. E para não se machucar então, você resolve não ter esperança mais. Eu não quero sofrer. Para que ter esperança? Hoje, em nome de Jesus, Jesus vem curar todas as feridas do seu coração. Em nome de Jesus. Hoje Jesus pode passar o bálsamo para sarar as suas dores. Hoje Jesus pode fazer você enxergar que há uma saída. Hoje, Jesus pode fazer você entender que Ele é o Deus que intervém na história. E você então, em nome de Jesus, irá dizer, João, capítulo 27, 28. Capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Encerro nessa noite compartilhando um trecho do livro Espiritualidade no Chão da Vida, de Waldir Sternagel. A história é de Sandro e Cris, compartilhada no grupo Grão de Mostarda. É um grupo que se reúnem para se ajudarem, um grupo de pastores. Waldir Sternagel, ele é o embaixador da missão mundial. Um homem simples de tudo. Conversando com ele, não parece que ele é o embaixador brasileiro da visão mundial. E ele, relatando essa história no seu livro, Sandro e Cris, acometidos de total desesperança e profunda tristeza, após por diversas vezes tentarem serem pais e não conseguirem, se encheram totalmente de desesperança. Um dia, depois de muito sofrer, de tantas frustrações, um dia Sandro acordou e disse: vamos fazer um jardim. Quero uma grama na qual deitar. Quero um pé de jabuticaba e um pergolado coberto de maracujás que traga sombra e frutos para nós. Quero flores, muitas flores, Cris. Começamos então a fazer o jardim, tiramos a grama velha e plantamos uma grama nova. Lemos sobre jardinagem, como cuidar e regar. Os dias foram passando. As plantas então foram crescendo. Os espaços do jardim foram sendo ocupados. E a minha ansiedade e tristeza sendo tratadas. Eu tive que esperar o tempo da jabuticabeira florir, a flor virar fruta e o tempo da fruta amadurecer. Com isso, aprendi muito sobre mim mesmo. Eu era acelerado por natureza. Eu era expert em prover soluções rápidas, em concluir coisas. Aprendi então a contemplar. Aprendi a confiar.
Aprendi a esperar. O que eu gostava mesmo, eu gostava de ter o controle. E no tempo certo, eu comia jabuticaba no pé. E o pé de maracujá, como eu aprendi com esse pé de maracujá. Aprendi que para dar muitos frutos e frutos saborosos, ele precisa ser podado e os galhos serem direcionados para o lugar certo. Mas até que chegou um dia, acordei e fui passear pelo meu jardim. Chegando no pergolado de maracujá, encontrei diversas lagartas. O que fazer então com essas lagartas? Sandro então chamou a Cris. Passamos o dia tentando tirar lagartas, mas nada resolveu. Abri mão do pé de maracujá. Desisti do pé de maracujá. E depois de alguns dias, passeando novamente pelo jardim, vi uma borboleta. Depois outra borboleta. Depois outra borboleta. E vi um monte de borboletas. O que eu quero dizer para você é que sempre há esperança para o desesperançado. Qual é o pé de maracujá que você abriu mão? Qual é o pé de maracujá que você desistiu? Qual é o pé de maracujá que você fala, não tem mudança? Qual é o pé de maracujá que você disse, eu desisto? Mesmo cheio de medo, mesmo cheio de insegurança, mesmo cheio de dores do passado, mesmo cheio de expectativa frustrada, o Senhor foi até Tomé, e o Senhor vai até você, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Pai, porque o Senhor vem ao nosso encontro, mesmo fraco, mesmo cheio de dores e até mesmo desesperançado. Ó Deus, o Senhor vem até nós. Ó Deus maravilhoso, eu te agradeço pelo envio do teu Filho, Jesus, que agora essa ressurreição, esse Deus vivo nos mostra que Ele morreu e ressuscitou por nós, e eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai, porque Ele nos dá um novo sentido de vida, Ele nos dá um novo sentido de expectativas, não centrada em nós, mas na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Eu te agradeço, Senhor. O que eu lhe peço nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao encontro dos desesperançados, venha ao encontro dos temerosos, venha ao encontro, Senhor, daqueles que não querem mais sofrer porque foram decepcionados. Venha ao encontro, Senhor, nessa noite. Ó Deus maravilhoso, assim como o Senhor ensinou a Sandro e a Cris, Pai, nos ensina também que há um novo dia, há um novo amanhã, há uma nova oportunidade de vida, há uma nova oportunidade do novo do Senhor para nós.